Bom dia, quinto B, tudo bem? Nossa aula de hoje é no livro de ciências, então separa o livro de ciências de vocês e a gente vai começar na página 62 a 65. Pode ser que vocês já tenham feito essa atividade no passado, então ela é uma revisão com atividade. Quem fez, beleza, manda para a Pro que a Pro corrige do mesmo jeito. Quem não fez ainda, tem a chance de fazer agora. As plantas. Coloca a data de hoje no livro, dia 13/4/2021, página 62. Então, na página 62, está explicando que as plantas produzem seu próprio alimento. Então, as plantas são seres vivos. E por que elas são seres vivos? Porque elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, você planta a sementinha, ela nasce, ela desenvolve e vai crescer, né? Vai se reproduzir, que vai criar os frutos, ou tem plantas que não tem frutos, só tem flores, e depois ela vai morrer. Igual o ser humano, igual o cachorro, igual nós, né? Igual todo ser humano tem um ciclo de vida, que é nascer, se desenvolver, crescer, se reproduzir e morrer. Então, as plantas produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Então, as plantas são seres vivos que elas não se alimentam de outros seres vivos, elas produzem o próprio alimento. Nós, seres humanos, somos seres vivos, mas nós nos alimentamos de outros seres vivos. Nós comemos carne, nós comemos outras plantas, né? As plantas não comem igual a gente, mas ela produz o seu próprio alimento e chama fotossíntese. Então, para ela produzir o seu próprio alimento, ela precisa de água e de gás carbônico. E para realizar a transformação de água e gás carbônico em alimento, elas utilizam a luz do sol. Então, à noite, a planta não produz alimento. Se a gente colocar uma plantinha numa caixinha de sapato fechada, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, porque ela não tem a luz do sol. Então, além da água e do gás carbônico, ela precisa da luz do sol. Aproveitam a luz através da substância verde chamada clorofila, que é a substância que fica nas folhas, por isso que as folhas são verdinhas. E qual é o alimento que a planta produz através da fotossíntese? Ela produz o carboidrato. O que é o carboidrato? O carboidrato, açúcar é um carboidrato e o carboidrato nos dá energia. Então, aqui tem nessa página 62, tem esta fotinho aqui do livro. Só que a Pro vai olhar aqui no livro, porque aqui a foto fica um pouquinho embaçada. Então, aqui tem a árvore, ó, a luz solar, a raiz da árvore. Pela raiz, ela absorve a água. A água é absorvida do solo por meio das raízes. Aqui nesse quadrinho, ó, as plantas precisam de luz para transformar a água e o gás carbônico em alimento. No processo, as plantas liberam gás oxigênio no ambiente. O gás carbônico é retirado da atmosfera geralmente pelas folhas. A luz solar é captada por meio da substância chamada clorofila. Na presença de luz, a clorofila entra em ação e combina a água e o gás carbônico para formar um tipo de carboidrato que é a planta de energia, que é a fonte de energia das plantas. Então, no texto da página 62, está explicando detalhado tudo que a Pro colocou aqui em tópicos para vocês. O texto, você vai ler o texto, mas a Pro explicou tudo que tem no texto aqui. E aqui a Pro colocou um outro desenho da fotossíntese. Então, olha só, a árvore, as raízes, né, que ela absorve a água, que é o H2O, o gás carbônico, que é o CO2, a luz solar, que é a fonte de energia, o gás oxigênio, que é o oxigênio que ela respira, que é o O2. Então, ela respira o gás oxigênio e solta o gás carbônico.
E tudo isso daqui, com a luz solar, ela produz glicose, C6H12O6. Esses números que tem aqui são os números da tabela periódica, são os códigos desses elementos. Então, na página 62, para a gente fazer a página 63, você vai fazer a leitura deste texto, que é tudo isso que a Pro explicou para você. E na página 63, você vai responder essas questões. Número 1. O que acontece a uma planta em um ambiente sem gás carbônico e um ambiente sem luz? Então, se a planta ficar numa caixinha lá, mesmo que você coloque a aguinha para ela, vai ficar bom para ela? Ela vai conseguir sobreviver? Vai ficar uma planta bonita? E o ambiente sem gás carbônico? Ela vai conseguir ficar bonita? Então, você explica aqui com as suas palavras o que vai acontecer com a planta. 2. De onde vem a energia utilizada pelas plantas no processo da fotossíntese? Então, para fazer a fotossíntese, a planta precisa de 3 coisinhas, né? Mas de onde que ela tira a energia? Do gás carbônico, dos nutrientes do solo, dos alimentos ou da luz solar? Então, está escrito aqui neste texto também, e foi tudo que a Pro falou. Então, faz a leitura do texto, grifa o texto onde tem a resposta. 3. Batata e arroz são alimentos ricos em carboidratos. Explique de onde vêm os carboidratos desses alimentos. Então, da batata e do arroz, aonde vêm os carboidratos? O que ela vira quando a gente come um carboidrato? Ele se transforma em quê? Tem escrito aqui também. E 4. Desenhe uma planta de sua escola ou de sua casa. Depois faça um esquema que represente a fotossíntese. Então, você pode desenhar uma planta que tem na sua casa e fazer este esqueminha aqui da fotossíntese, ó, com as setinhas, tá? Com as 3 coisas principais da fotossíntese. Então, tem esse esqueminha aqui e tem o esqueminha do livro. Aí você vai escolher qual que você vai fazer. Depois, na página 64, explica a importância do gás oxigênio, que ele é necessário para a energia. O que é gás oxigênio? É o que a gente, respira. A gente respira o gás oxigênio e solta o gás carbônico. Nós respiramos, as plantas, a Meg Fonfon que está dormindo aqui do lado, o seu cachorro, o seu gato, todos os seres vivos respiram. Então, o gás oxigênio é fundamental para a sobrevivência de muitos seres vivos. Na respiração, a gente elimina o gás carbônico. E como que as plantas respiram? Através da superfície das folhas. Então, a folhinha da planta respira. Então, durante o dia, a planta faz a fotossíntese com a luz solar para produzir o seu alimento e as folhinhas respiram. E durante a noite, as folhinhas não respiram? Durante a noite, as folhinhas das plantas respiram, mas ela não faz fotossíntese. Por quê? Porque não tem a luz solar. Sem luz solar, não tem fotossíntese. Então, no livro de vocês, na página 64, também tem um esqueminha bonitinho de fotossíntese. Então, olha só, fotossíntese e respiração. Durante o dia, luz solar, ela faz a fotossíntese e respiração. E durante a noite, que não tem a luz solar, ela só faz a respiração. Então, respira gás oxigênio e solta gás carbônico. E durante o dia, respira gás oxigênio, solta gás carbônico. E ainda faz a fotossíntese por causa da luz solar. Tá bom? Agora, na página 65, não. Depois aqui tem a respiração dos animais. Eu achei muito legal essa parte do livro. O corpo dos animais apresenta diferentes estruturas para absorver gás oxigênio e eliminar gás carbônico. Então, cada animal respira de um jeito. Então, olha os peixes. Os peixes e outros animais aquáticos, como caranguejo, respiram por brânquias.
Então, o peixe, se você já pegou um peixinho na mão, ele tem um negocinho abertinho aqui do lado, que é por onde ele respira. Os insetos e as aranhas respiram por meios de traqueias. Olha que bacana, aqui no livro mostra na setinha por onde eles respiram. Vou tentar achar um vídeo do YouTube, porque eu achei muito legal isso daqui. E os gatinhos? Os mamíferos, os cachorros, nós respiramos pelos pulmões. Aqui a gente já conhecia, ó. Mamíferos, aves, répteis e muitos anfíbios respiram por pulmões. E os animais como as minhocas e a água-viva respiram pela pele. Olha que legal, gente! A minhoca respira pela pele. Então, isso daqui foi muito bacana. Eu vou ver se eu consigo achar um vídeo da respiração dos animais, que achei muito legal isso daqui. Aí, na página 65, tem outra atividade. E esse textinho do livro foi tudo que a Pro explicou ali para você neste slide aqui, ó. Mas está tudo aqui em texto. Então, para fazer a página 65, você dá uma lida aqui na página 64. Número 5. Leia o texto, as frases dos balões e responda. No dia a dia, o termo respiração é muito utilizado para falar dos movimentos de inspiração e expiração realizada pelos pulmões, especialmente no ser humano. A gente nunca imaginou como que respirava uma minhoca, né? Respire fundo. Ele está com a respiração ofegante. Melhor você ir lá fora respirar ar puro. Então, a gente sempre usa essas palavras, né? Esses termos de linguagem. Pense no que você aprendeu sobre o processo de respiração de plantas e animais. O termo respiração das frases, dos balões, tem o mesmo sentido que o conceito de respiração dos seres vivos. Então, aqui, quando eu começo a aula com vocês e falo, vamos lá, gente, respira fundo. Tem o mesmo sentido da respiração aqui dos animais, então aqui é uma resposta pessoal. Ou aqui a gente está usando uma figura de linguagem, né, para falar para a gente ter força. 6. É correto dizer que uma planta não respira porque ela não tem pulmões e não realiza os movimentos de inspiração e expiração? Explique. A planta não tem pulmão, certo? Certo, mas ela respira. E ela respira por qual parte? É claro, você não vai ver nenhuma planta fazendo isso daqui, ó. Não vai ver, mas ela respira por qual parte? Então, a Pro explicou e aqui também tem. 7. Os golfinhos perseguem grandes cardumes de sardinhas por longa distância, mas de tempos em tempos eles precisam subir à superfície para respirar, enquanto as sardinhas não precisam sair da água. Por quê? Olha que pergunta bacana! É igual a tartaruga. A tartaruga nada lá no fundo, aí ela volta assim, põe só a cabecinha para fora, dá uma respirada e volta. Por quê? O golfinho é igual. Por que o golfinho tem que sair da água para respirar? Por que a gente tem que sair da água para respirar? A gente vai lá dar um mergulho. Aí a gente fica um tempinho, depois a gente tem que subir para respirar. Por quê? 8. Minhocas e formigas passam parte da sua vida no solo, onde fazem túneis. Além de serem úteis para a locomoção, esses túneis são importantes para a respiração desses animais. Explique por quê. Olha que pergunta bacana. A 7 está mais fácil. A 8, se você quiser, você pode pesquisar na internet. Como que a formiga respira? Eu amei essa pergunta aqui. A 7 é fácil, vou dar uma dica para você. O golfinho, ele é um peixe, mas o golfinho, ele é um mamífero, não é mesmo? E o que os mamíferos têm? Aí você dá uma olhada nessas figurinhas aqui para você ver como que o mamífero respira. E as formigas? Pesquisa no Google que você vai achar. Então, essas são as nossas atividades de ciências de hoje e eu espero vocês na nossa sala online às 9 horas. Beijos!